gasolina e petróleo, trabalha com energia nuclear, e isso tem, essa matriz energética europeia e mundial, ela tem trazido grandes prejuízos ao ambiente, né? Aquecimento global. Então, o Brasil, ele não tem um desenvolvimento tão grande em energias renováveis, porque o Brasil já tem uma energia renovável, que é a energia hidrelétrica, né? Energia hidráulica, aproveitamento da energia hidráulica para a geração. Isso tem trazido um desenvolvimento menor nas energias renováveis. Agora que a energia eólica está se desenvolvendo mais, né? Mas a energia fotovoltaica também ainda está distante por uma outra razão. É que a eficiência de uma célula fotovoltaica hoje comercialmente é na faixa de 16%. E a eficiência de um motor elétrico, de uma turbina hidráulica, é em torno de 90%. Então isso leva a uma utilização maior do petróleo e da energia hidrelétrica em substituição a uma energia que ainda precisa atingir, né, um nível de eficiência maior. Embora, em função do potencial que nós temos, com certeza, à medida em que as eficiências das células fotovoltaicas forem aumentando, nós teremos com certeza a energia solar como dominadora da energia mundial nos próximos tempos. Né? Quais as políticas poderiam ser adotadas por parte do governo para disseminar a utilização da energia fotovoltaica? Assim, você poderia principalmente colocar que nós temos a grande vantagem assim, que poderia ser a energia fotovoltaica, é que ela pode ser gerada na sua própria casa. Então você pode colocar um telhado todo de células, você pode ter aquecedores, você pode ter secadores, destiladores, fogões, fornos, todos solares dentro de sua casa, e na sua própria casa você gerar. Então o governo poderia ter uma política de subsidiar a aquisição de módulos fotovoltaicos, né? E as pessoas instalarem nas suas casas e poderem, por exemplo, vender para o governo o excesso de energia gerada. Ou seja, enquanto você estivesse gerando, você estaria utilizando, e o excedente que você não utilizasse, você poderia vender ao governo. Seria uma forma de incentivar. Outra forma seria promover, né, massificar indústrias de células fotovoltaicas, investimento em pesquisas nas universidades, para que a partir daí nós pudéssemos aumentar a eficiência das células e a partir daí a gente poder ter um uso mais efetivo e massificador das células fotovoltaicas. Quais vantagens poderiam ser exemplificadas no uso, né, do uso da energia fotovoltaica em relação às demais energias renováveis? Como eu falei, a energia fotovoltaica ela tem como grande vantagem, eu diria, a simplicidade, porque você converte diretamente energia solar em energia elétrica. Se você for fazer isso, por exemplo, numa hidráulica, você converte primeiro a energia hidráulica em trabalho mecânico e depois o trabalho mecânico você transforma em energia elétrica. Numa geração por sistema torre, por geração por vapor, você também precisa primeiro transformar solar em vapor, depois você para transformar em trabalho mecânico e posteriormente energia elétrica. Então, uma usina de sistema torre, de concentradores,
ou uma própria usina eólica, em relação à eólica, numa eólica você tem muito mais manutenção, você tem muito mais elementos, partes móveis no sistema. E numa fotovoltaica não, você já tem, a célula já converte direto, né? E isso traz assim um custo de manutenção menor, né? Então essa seria a grande vantagem, e o que é necessário é que com investimento em pesquisas, em novos materiais, nós consigamos, no Brasil, no mundo, aumentar a eficiência das células. Aí será imbatível na geração de energia elétrica. Como explica o sucesso da Europa com a energia fotovoltaica, apesar de seu baixo potencial? O problema é o seguinte: primeiro é que a Europa ela investe muito em pesquisa, né? Nós temos lá a educação como uma grande prioridade, né? Nós temos indústrias altamente eficientes, um nível de investimento altíssimo, e a Europa precisa, ela sabe, né, como primeiro mundo, ela sabe que as energias renováveis elas serão o futuro. Não há como. Eu estou providenciando as passagens, tá certo? Eu estou esperando o Luiz chegar aqui, daqui a um pouco tempo. Depois eu volto para falar com ele. Volta aí que a gente vamos tentar fazer isso hoje, viu? Então, a Europa, ela sabe, os países desenvolvidos sabem que as energias renováveis, as energias solares, eólica, biomassa, todas essas energias, elas serão o futuro da humanidade, porque a humanidade não vai aguentar mais tantos anos de petróleo. E ademais que o petróleo, apesar, não é que o petróleo vai acabar, mas o petróleo ele está mais difícil de ser retirado. Então, a cada dia você tem mais, o custo para a retirada do petróleo é maior. Então, a Europa sabe que vai ter que investir. E outra coisa é que eles não têm opção também, porque a matriz energética europeia é baseada em nuclear. A maioria dos países é nuclear, né? A Alemanha, a França chega a ser 80% da energia nuclear. Então ela tem que encontrar, a Europa tem que encontrar outra maneira de gerar energia, e a maneira de gerar energia vai ser através da energia solar e energia eólica. O que impulsionou a China a se tornar o maior produtor de painel solar? Sim, a China ela tem uma situação peculiar, porque a China explora muito o seu trabalhador, né? Então a China ela produz, os produtos que ela gera, né, são baratos, porque os trabalhadores chineses simplesmente eles trabalham para comer, para se alimentar. O salário de um trabalhador chinês, os direitos trabalhistas deles são pífios, né? Então, por isso que ela consegue produzir, né? Como ela tem a baixo custo, como ela tem um mercado muito intenso, né? E tem investido massivamente na formação de doutores, de intelectuais nas universidades, então ela consegue. Se você pegar o número de doutores que estão nos Estados Unidos hoje, estudando lá, né? E então, como ela consegue massificar isso, né? Investindo muito na educação e no treinamento, né? E na geração de uma tecnologia, e ao mesmo tempo em que ela tem um mercado incomensurável, né? São 1,5 bilhão de pessoas. Isso é difícil competir com um país desse. Professor, e depois do desastre nuclear que teve, aí os investimentos ficaram bem mais macios. Porque você pega um país como o Japão, né? O Japão foi quase destruído ali e já está quase todo reconstruído. Se fosse no Brasil, imagine aqui, a gente tem um viaduto que passa 10, 20 anos para ser construído, né? Então, um país como o Japão, de uma tecnologia
absurda, né? O Japão não conseguiu evitar um desastre nuclear, né? Não foi com toda a organização, né? Com todo o nível de planejamento, né? do povo japonês, não houve um desastre, né? Então a energia nuclear realmente se você pegar os desastres nucleares no mundo, eu acho que você não dá duas mãos, né? Não dá 10, assim, né? Mas um desastre nuclear traz uma consequência inimaginável, né? Já que o Brasil é um país com grande potencial fotovoltaico, ele poderia se tornar energeticamente autossustentável? Sim, né? O Brasil aqui você não tem só a fotovoltaica, né? Você pode gerar também por outras fontes, sistema torre, geração por concentradores, né? O Brasil tem tudo, né? O Brasil tem uma matriz energética, um potencial energético incomensurável, né? Não só, por exemplo, alguns países da Europa, eles não têm onde instalar os catamentos, eles instalam no ar, né? Porque não tem terra, né? É o caso do Japão. O Japão não tem terra, o Japão é uma ilha, 1000 e poucas ilhas, né? E o Brasil tem, se você anda daqui para Mossoró, daqui para João Pessoa, isso aqui eu estou falando dos pontos mais próximos. Se você andar, você vai daqui para Rondônia, você vai ver o número incomensurável de hectares que existem, né? Sem ocupação. O Brasil tem terra, o Brasil tem rio, o Brasil tem mar, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem ouro, o Brasil tem pedras preciosas, o Brasil tem minério, tem tudo, né? O que falta no Brasil, mas o Brasil tem os políticos também, né? Esse é o grande problema do nosso país, né? Então o Brasil é um país privilegiadíssimo, riquíssimo, né? E é roubado sistematicamente e ainda continua tão rico, né? Então a gente precisa fazer com que nós consigamos fazer esses políticos pensarem um pouco no Brasil. Por exemplo, eu tenho 30 e poucos anos de trabalho na energia solar, e todos os trabalhos que desenvolvo assim, de tecnologia social, infelizmente não conseguem chegar à população, porque não há vontade política, né, para que o povo realmente se torne independente, se torne digno, né? Você quer sempre um povo dependente para votar naqueles caras por 10 reais, 20 reais, uma dentadura, um iogurte, um óculos, né? Isso infelizmente é o que acontece no nosso país, né? Então o Brasil tem tudo para ser, eu acho que o Brasil é o maior país mais rico do mundo, né? Tem todos os elementos, todas as fontes energéticas. O que precisaria nós termos uma classe política que pensasse no Brasil e não apenas nos seus interesses, né? As placas fotovoltaicas brasileiras têm eficiência com cerca de 15%. A gente tem projetos que podem aumentar essa eficiência em nosso estado. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, eu não conheço, né? Não existe indústria que fabrique célula fotovoltaica no Brasil. Isso é um absurdo. Imaginar o potencial que nós temos em manufaturamos. Nós compramos, né? Nós não purificamos o silício, nós temos a maior reserva de silício do mundo, e aí nós mandamos o silício para o Japão purificar o silício para voltar para cá para a gente poder utilizar. Quer dizer, não há vontade política dos nossos governantes em que o Brasil se torne detentor das tecnologias. E o que é que vai acontecer? Você pega um país como a Alemanha, que tem, dizer, 1/10 do potencial que nós temos, e vai virar a maior potência em energia solar e eólica do mundo. Por quê? Porque
Eles sabem que esse é o futuro, que a tecnologia que é a moeda, que não existe, não adianta você ter riqueza natural se você não tem tecnologia para explorar. E o Japão é a prova disso, né? Que é um país que não tem quase nada, um país desse tamanho, que não tem uma gota de petróleo, né? E a terceira, a quarta economia do mundo. Né? Porque tem tecnologia. Tecnologia é a moeda, né, forte, é a moeda mais forte que um país pode ter. Então, por isso que ainda nós não conseguimos, né? Já existem alguns casos, por exemplo, na Alemanha, de em laboratório já ter chegado a 40% numa célula fotovoltaica. Né? É uma célula multicolorida, você tem para cada espectro, para cada comprimento da radiação, você tem uma cor na célula, e então ela vai absorvendo os comprimentos de onda de forma mais eficiente à medida em que o Sol vai correndo, vai seguindo o radiamento solar. E aí, se nós chegarmos a uma célula de 40%, a energia, não tem energia que compita com a energia solar, porque nós temos aqui no Rio Grande do Norte, nós já chegamos a medir até acima de 1.200 watts por cada metro quadrado. Então isso aí não tem energia que compita com isso, e aqui nós temos em torno de no mínimo 8 a 10 horas de sol todos os dias e mais de, sei lá, dá mais de 3.000 horas de sol por ano. Né? Então nós temos um potencial incomensurável. O que é preciso é que, como eu disse, que o governo brasileiro pense no país e não apenas nos seus próprios interesses. Porque, ao invés de investir na tecnologia, em pesquisas, nós preferimos comprar as tecnologias. Mas isso já está acordado, né, pelo modelo, pelo sistema capitalista que nós vivemos. Professor, se hoje a energia solar aqui no Brasil é tratada com, digamos, com descaso, o que levou o senhor a entrar nessa área há 30 anos atrás? Veja, como eu disse, eu comecei a estudar a energia solar em 1978. Né? Então, naquele tempo, foi quando ocorreu assim, a primeira crise mundial do petróleo, na década de 70, e eu vim de um laboratório lá na Paraíba, o Laboratório de Energia Solar, que vai fazer agora 40 anos, né, sua história. E então, eu sempre trabalhei com energia solar. Aqui, se você pensar assim, hoje muita gente diz que trabalha com energia solar, né? Muita gente, porque a energia solar está se tornando moda, né? Está se tornando uma coisa que vai para frente, vai dar dinheiro. E durante muitos anos, por exemplo, eu cheguei a ir a um congresso em 2002 em João Pessoa, que foi o berço da energia solar. Num congresso de engenharia mecânica existiam 4 trabalhos de energia solar e os 4 eram meus. Então, sempre trabalhei e todo mundo fugiu da energia solar. Aí agora todo mundo volta para a energia solar, porque vai dar dinheiro. Então eu nunca pensei em energia solar, porque quando você fala fotovoltaica que dá dinheiro, é essa energia solar que dá dinheiro. Por quê? Porque você vai gerar energia e vai vender energia. É isso que o mundo só investe nisso aqui. Mas a energia solar é aquecimento, é secagem, é cozimento, é destilação, tá certo? A energia solar não é só isso aqui. Agora, essa é a parte rica da energia solar. Por isso que as pessoas só falam em fotovoltaica, né? Então, por exemplo, lá em João Pessoa, quando todo mundo fugiu da energia solar, agora se criou um centro de energias renováveis. Né? Então, as pessoas todas que abandonaram a energia solar agora voltaram. Por quê? Porque começou a dar dinheiro de novo. Né? Então, esse é o grande problema. Agora, eu sempre trabalhei e sempre vou continuar
e vou trabalhar sempre com tecnologia social, não trabalho com fotovoltaica. Fotovoltaica eu entendo porque eu sou professor dessa área, pesquisador, então isso a gente domina em função disso. Agora, não trabalho porque para você trabalhar com célula fotovoltaica você precisa de uma tecnologia avançada, você precisa de ter um laboratório altamente equipado, precisa-se de atmosfera controlada e é uma tecnologia difícil de você. Claro que tem muita gente que faz célula fotovoltaica até de pimenta, de clorofila, utilizando diodos, aqueles equipamentos, né, queimados eletronicamente, espelhos, mas isso para a eficiência de 1%, 2%, né? Mas para você ter uma célula realmente eficiente em nível competitivo, em nível industrial, é preciso muita grana, muito investimento e aqui o nosso governo não faz esse investimento. Né? Por isso que a minha opção em trabalhar com tecnologia social é até pelo fato das minhas origens, que eu vim da pobreza, então eu sempre estou pensando no povo excluído desse país, porque a universidade ela é pródiga em fazer pesquisa para rir. Agora, para pobre, os professores não querem pesquisar porque pobre não tem dinheiro para comprar açúcar. E o senhor vê durante esse tempo que o senhor está no ramo, o senhor vê alguma evolução no Brasil até hoje? E tipo, o Brasil conseguir chegar no ritmo que está, tu acha que daqui a quantos anos o Brasil vai chegar no potencial da Alemanha? Eu acho difícil, né? Primeiro, quando a gente diz que não tem uma fábrica de célula fotovoltaica aqui, isso é um atraso incomensurável, né? Então, você não vê nas universidades pesquisas, porque você não tem investimento, né? Então nós estamos atrasados aí uns 50 anos, né? Agora, não tem mercado, por isso que é tão caro, porque não tem mercado. Você não tem produção, como é que você quer vender caro para poder ganhar mercado, capital de giro, né? Então, eu acho que o Brasil ele evoluiu, se ele evoluiu em termos eu vejo a eólica, né, crescendo, né, porque também é muito marketing, muita coisa aí envolvida nisso, né? Mas eu diria que talvez o maior empecilho das energias renováveis seja o fato, né, de que o Brasil tem uma matriz extremamente limpa, né, que é a energia hidráulica. Né? Então o Brasil não tem essa necessidade energética tão premente quanto a Europa. Né? Que a Europa ela precisa mesmo de gerar de uma outra forma, porque é para substituir, não é nem o petróleo não, é a nuclear. Né? A nuclear, a Alemanha está fazendo grande. Porém, a Alemanha é um país desenvolvido. O que é que a Alemanha faz? Primeiro, ela trabalha com a eficiência energética. Por exemplo, aqui nessa sala, será que precisa dessas lâmpadas aqui? Será que essas lâmpadas são eficientes? Vamos trocar essas lâmpadas? Vamos mexer aqui no ambiente para ver a eficiência. Então, primeiro ela faz isso para economizar e depois substituindo a matriz energética dela, saindo da nuclear e vindo para a eólica, vindo para a solar. Eu não vejo com otimismo, né, o Brasil nesse contexto, né, e acho que o governo brasileiro ele está fazendo o jogo do capital internacional, do capitalismo, que é comprar tecnologia, ao invés de produzir tecnologia. Ele acha muito mais fácil comprar do que produzir. Isso eu acho um grande erro, porque nós temos um potencial imenso, né? E solarmente falando, o Brasil é o maior país do mundo, não tem dúvida disso, mas infelizmente nós temos todos os potenciais, mas temos os políticos. Né? Beleza?
Beleza. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só dizer que apesar de todas as dificuldades, a minha opção de vida acadêmica sempre foi trabalhar assim. Nunca trabalhei com petróleo, com energia suja, nem quero trabalhar. Apesar de hoje a energia suja quase que sustentar esse centro, né? Porque todo mundo hoje trabalha com petróleo, né? Para ganhar dinheiro do petróleo. Mas eu quero dizer que o petróleo está acabando o mundo. E eu acho que uma universidade ela deveria ter um sentido crítico ao petróleo. Ao contrário, nós aqui temos química do petróleo que foi criada, temos engenharia do petróleo. A cada dia você aumenta mais, né, essa dependência do petróleo. E esse petróleo ele está causando danos irreversíveis à natureza. E vai chegar o dia em que a natureza ela já está dando, né, sinais, né, de que não aguenta mais tantos danos, e vai chegar a um estado em que não haverá mais condição de sobrevivência humana pela utilização massiva das energias sujas. Aí talvez o homem, né, vai começar a redirecionar os seus ideais, embora os ricos eles dirão assim: não, eu vou colocar a minha casa, eu boto uma bomba com ar puro dentro da minha casa e o resto que tiver lá de fora que se lasca, né? Então essa é a concepção, né? Beleza? Beleza.